Graça, paz e saúde da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estarmos aqui no dia do Senhor, nesse dia em que a nossa denominação estabelece como dia de jejum e oração pela situação do nosso país, do nosso mundo. O tema da nossa meditação de hoje, irmãos e irmãs, é a nossa dependência em Cristo, nossa dependência de Deus. Para tal, eu gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 4, onde então nós iremos proceder com a leitura a partir do verso de número 13, onde a palavra de Deus então nos diz o seguinte: a falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O apóstolo Tiago, ele nos chama a uma reflexão sobre a verdade de que, como criaturas de Deus, somos totalmente dependentes dele. Olhamos para Gênesis no seu capítulo 1 e vemos quando Deus, soberano e criador de todas as coisas, ele então cria fauna e flora. Ele cria primeiro as plantas e depois ele cria o sol e a lua. O que Deus então está dizendo ao seu povo desde os primórdios da humanidade? Que antes de depender do sol ou da sua luz para a fotossíntese, os seres vivos, eles são dependentes de Deus. Olhamos para o salmista, no Salmo 139, e ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces tudo. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado, não o posso atingir. E ele diz: para onde fugirei da tua face? Uma vez que o salmista admite que todos os seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É esse Deus soberano, é esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus poderoso que as Escrituras Sagradas nos convida a lançarmos o nosso olhar, a nos humilharmos e a nos submetermos diante da sua soberania, sua suficiência e sua gloriosa presença. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele faz algumas exortações. Primeiro, ele começa, então, falando de onde provém as guerras, os conflitos. Ele passa a seguir, então, exortar contra a maledicência. E ele, então, estimula-nos a não falarmos mal uns dos outros. E quando chega no 13º capítulo, então, ele passa a nos ensinar que não vale a pena a arrogância e a prepotência humana. Ele diz assim: vocês são muito audaciosos, vocês são muito prepotentes aos seus ouvintes. Vocês dizem: amanhã iremos a tal cidade, faremos isso, negociaremos, teremos lucro. Como Tiago, chamando-nos a atenção para a brevidade da nossa vida, ele diz: o que é a vossa vida? É como a neblina, que logo se dissipa. E ele diz então que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus, porque a nossa vida depende do Senhor, a nossa salvação depende do Senhor, o perdão dos nossos pecados depende do Senhor, nossa reconciliação em Cristo depende do Senhor, a nossa vida eterna depende do Senhor. Somos dependentes, totalmente dependentes. A nossa suficiência vem dele, a nossa habilidade vem dele. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que faz tanto querer como realizar, diz o apóstolo Paulo. De modo que nesses dias ditos de pandemia, onde muita gente se sente frustrada e decepcionada porque não conseguiram levar seus planos avante, o próprio confinamento, a quarentena em casa, que impede muitos de trabalharem, de estudarem, de lazer e de tantas outras coisas, deve nos impulsionar a voltarmos nossos olhos para a palavra de Deus e percebermos qual dependente
deles nós somos. Jim Elliot, que foi um missionário martirizado na década de 50 na Amazônia Equatoriana pelos índios Aucas, disse antes de morrer que não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Com qual frequência somos capazes de afirmar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, sem, no entanto, isso estar de fato arraigado em nosso coração, em nossa mente, de que nós não respiramos a parte da vontade de Deus, nós não sequer existimos a parte da sua poderosa vontade. É pela vontade de Deus que todas as coisas acontecem. É pela vontade de Deus que nos movemos, que existimos. É pela vontade de Deus que nós somos salvos. E isso deve permear toda a nossa mente, o nosso coração. Como Tiago diz assim, se o Senhor quiser, seremos vitoriosos. Se o Senhor quiser, iremos. Se o Senhor quiser, compraremos, venderemos, estudaremos, casaremos. A nossa dependência, enquanto criaturas de Deus, enquanto filhos de Deus, é total do Senhor. E a parte dele, nós não podemos nem faremos absolutamente nada. Isso fica muito claro no Evangelho de João, no seu 15º capítulo, quando o Senhor Jesus mesmo diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Mas todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa é a verdade escriturística, da qual nós jamais podemos nos esquecer. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja ela de pandemia ou não, nós somos dependentes do Senhor. É Ele que luta as nossas guerras, é Ele que nos concede a vitória, é Ele que nos dá livramento. O salmista, no Salmo 121, em tempos de crise, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele arremata dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O rei de Judá, Josafá, do 20º capítulo de 1 Crônicas, acuado diante de 3 grandes reis que vêm contra ele, de um numeroso exército, ele não hesita em dizer, eu não tenho uma estratégia de defesa, eu não tenho um contingente militar para enfrentá-los. E ele diz, eu não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Perceba, um rei, uma liderança nacional, diz que não tem força para resistir e diz ao seu povo, diante de Deus, que ele nem sequer sabe o que fazer. Mas uma coisa Josafá sabia, ele disse, os nossos olhos estão postos no Senhor. E nós bem sabemos como Deus concedeu vitória ao seu servo, ao seu povo. Precisamos entender o que Tiago nos fala nesse capítulo sobre a soberania de Deus. Essa doutrina tão maravilhosa, essa doutrina bíblica, essa doutrina que os apóstolos, os reformadores insistiram e persistiram em ensinar, de que nós não somos nada sem Deus. O salmista, entendendo isso, ele diz, o Senhor está comigo, o que poderá me fazer o homem? É a presença de Deus, é a soberania de Deus, é o poder de Deus em nossas vidas. Ele não apenas é Deus Criador, é isso que Tiago nos diz, como sendo um Deus Criador, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas, ele governa, ele reina, ele governa as nossas vidas, nossas igrejas, nossas famílias, ele é soberano sobre todas as coisas e ninguém jamais resistiu à sua vontade. Ele diz que ele é o Senhor, que antes dele não houve Deus e que depois não haverá e que ninguém pode livrar das mãos dele e agindo ele quem o impedirá. Que eu e você possamos ser lembrados que a nossa suficiência vem do Senhor. Que possamos ser exortados pela Santa Palavra, que somos dependentes do Senhor, porque aprove a sua santa vontade assim fazer que as suas criaturas fossem 100% dependentes dele e que a parte dele nós não somos nada, não podemos nada, nem fazemos nada. Mas com ele, diz o salmista, contigo saltamos barreiras, contigo desbaratamos exército. O profeta Abacuque, no seu capítulo 3, falando a célebre oração, ele diz que pode não haver gado nos currais. O produto da oliveira pode mentir. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha suficiência, é dele que vem a minha força, é dele que vem o poder.
Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente, acima das crises, acima das circunstâncias, acima da pandemia. Deus é todo-poderoso. Ele é o nosso Deus. E nós somos totalmente dependentes dele, crendo na sua soberania, crendo na suficiência de Cristo e reafirmando humildemente a nossa dependência plena e total no Deus Todo-Poderoso. Nós conseguiremos passar por toda e qualquer situação. Nós iremos permanecer, nós iremos perseverar. Que Ele, pois, nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração e que o Santo Espírito nos lembre constantemente que tanto somos dependentes dele para tudo, como ele é suficiente em tudo para nós. Ele, pois, nos abençoe. Tenham uma presença do Senhor maravilhosa em vossas vidas.